Oi galera, eu vou estar fazendo esse vídeo aqui para falar sobre o jogo Who Goes There. É um jogo aí baseado em um filme que chama A Coisa, que é uma equipe de pesquisadores que vão lá para o Ártico e lá eles descobrem algo estranho, e essa coisa vai lá e ganha vida e começa a matar todo mundo de forma bem suspeita. Enfim, o nome do filme é The Thing, né? A Coisa. E qualquer coisa pesquisa aí. Então esse jogo foi baseado nesse filme, tá? Esse jogo ele é jogado de 3 a 6 pessoas. Só que na caixa base dele vem só 4 personagens, tá? Então vai vir aí o Gary, o Dr. Cooper, o McRae e o Kinner. Eu vou usar a ficha do Gary para poder explicar como funciona, só que as outras seguem da mesma maneira. Então vou explicar como funciona aqui a ficha do Gary e tal, mas os outros personagens são basicamente as mesmas funções, só que de maneiras diferentes, que eles vão ter skills diferentes e podem abordar o jogo de outras maneiras. Então, inicialmente eu vou explicar só como o Gary funciona. Posteriormente, se o pessoal interessar, eu faço um vídeo aí falando dos outros 3 personagens. Mas como assim? Eu joguei até 6 jogadores e só tem 4 personagens. Na caixa base tem apenas 4. Então eles lançaram aí, vão lançar, né, mais 2 caixas. Cada uma dessas caixas vão conter mais 2 sobreviventes, que é aí as expansões. Então, para ter acesso aí ao até 6 players, tem que ter acesso aí a pelo menos uma das 2 expansões, tá? Que vem com outros personagens, com outras funcionalidades, tá? Enfim, o jogo a palavra mais usada assim para o jogo assim é não confia em ninguém. Realmente eu achei esse jogo assim bem complicado de se jogar. Achei muito difícil de você não ser infectado no jogo. Eu vou estar explicando aí o porquê disso. É, Mas eu vamos primeiro explicar aí os componentes do jogo, tá? Então o jogo ele tem esses dois tabuleiros aqui. Então cada um vai representar o lado de dentro da onde eles estão abrigados, né? Ali onde os cientistas estão abrigados, e aqui é o lado externo, o lado da onde eles estão abrigados, né? Onde neve, onde faz tudo de fudido ali no jogo que acontece. Nós vamos ter os decks de eventos, né? Então, a primeira fase... Não, desculpa, isso aqui é o deck das fases do jogo. De evento tá aqui embaixo, aqui, ó. Mas, enfim, das fases do jogo. Então, o jogo ele vai ser dividido em 3 fases. Onde cada uma das fases vai ter, né? A fase de comer e a fase de dormir. E eu vou estar explicando isso aí um pouquinho mais para frente. Então, para a gente poder pesquisar nessas cartas aqui, você tem que estar na fase 1, você pesquisa só cartas da fase 1. Na fase 2, você pesquisa tanto as cartas da fase 2, fase 1, e a fase 3 você pesquisa de qualquer um. Você pode estar pensando, porra, mas o que eu vou pesquisar da fase 1 se eu estou na fase 3? Eu vou falar sobre isso aí um pouco depois. Nós temos aqui o deck de vulnerável, né? Vulnerabilidade. Então, cada vez que acontece algo ruim com o seu personagem, você puxa uma dessas cartas. Nessas cartas são 12 cartas, onde 11 tem elas são brancas, só que uma delas tem a marca de infecção. Então, o jogador que estiver passando por alguma vulnerabilidade e pegar essa carta de infecção, então ele é o mais novo infectado do jogo. Tá? Nós temos aqui o dadinho que ele só é usado no final do jogo, tá? Esse dadinho ele é usado no final do jogo.
O que mais que eu posso falar? Nós temos os decks de funcionalidade, né? Então, workshop e storage, onde aqui no workshop você vai encontrar mais cartas que tem a ver com construir as coisas, e aqui você vai encontrar mais consumíveis, coisas que você vai utilizar uma vez só e acabou. Enfim, todos os personagens vão vir com essa carta aqui de itens a ser construídos, que vão melhorar o seu gameplay. E, além do mais, os itens a ser construídos vão estar aqui nessa pranchetinha aqui. Então, tudo que você dá para você construir aqui vai aparecer aqui em cima. Então, para construir as coisas, você vai precisar de materiais. Então, por exemplo, para construir essa blusa, você vai precisar da corda e vai precisar disso aqui, que são encontrados aqui no workshop. Tá? Então é só olhar aqui no workshop que vai ter tudo que você precisa. O ícone daqui tem que bater com o que está pedindo ali. Então vamos lá aqui, a cordinha. Então o ícone aqui bateu com o ícone daqui. Agora vamos ver ali aquela segunda cartinha ali. Só que um detalhe importante é o seguinte, a gente tem árvore de criação. Então, para criar esse aqui embaixo, a gente primeiro tem que criar o de cima. Então, a gente criando aquele cachecol ali em cima que usa dois desses panos aí, ó, quer ver? Vamos achar os panos primeiro aqui, ó, panos. Então, para criar aquele cachecol, a gente precisa de dois desse paninho aqui, tá? Então, a gente criou o cachecol. Então, quando você cria o cachecol, você pode escolher criar ou esse casaco de viagem ou esse casaco de mecânico aqui, tá? Vamos ver aqui qual que é a diferença dos dois, só para a gente ver aqui, ó, o casaco de viagem e o casaco de mecânico. Vamos ver a diferença dos dois. O casaco de viagem, ele dá mais um ponto de ação quando você estiver procurando lá de fora, e o de mecânico te dá uma ação quando você estiver procurando dentro. Ok, então funciona mais ou menos assim. Se você tem que construir primeiro o de cima, igual aqui você tem que construir primeiro o clube para depois decidir construir ou a tocha ou a barricada. E para você construir a lanterna, você tem que construir antes a tocha. Então, constrói o clube, constrói a tocha, constrói a lanterna, tá? Então, funciona mais ou menos assim a construção do jogo, tá bom? Então, todos os itens que tem a chavinha aqui do lado direito superior, elas podem ser usadas para poder te ajudar a construir algo, tá? Então, vamos colocar elas aqui no workshop. Como eu falei anteriormente, as cartas do storage, elas são mais cartas que você utiliza uma vez. Igual aqui, você pegou aqui, você pode usar na hora que você quiser. Ah, remove um strike, joga e tal. Ganha um adicional, estamina, tal. Tudo a maioria aí é para ser usado somente uma vez e jogou fora. Aqui é o deck de eventos. Então, a cada round, então o jogo aí ele vai ter essa determinada quantidade de rounds em cada fase. Então, são 6 rounds em cada fase. Chegando ali no 18º round, vai para o round final, tá? Então, a cada round a gente anda aí com essa casinha aí para poder mostrar que andou. E se os jogadores estiverem do lado de fora, eles vão perder a quantidade de estamina que está falando aqui no marcador, né? Voltando então a cada fase dessa, então começa o jogo na fase, então a gente já vira uma cartinha dessa aqui e vê o que acontece. Todos os jogadores jogou, aí andou de novo ali, vira outra dessa e resolve. Então todo início de round vai resolver uma carta dessa. Essas cartas de evento, acho que são 3 tipos de cartas que tem. Então são as azuis, as vermelhas e acredito que as verdes.
e as verdes. É, as cartas de... Você vai puxar elas e vai resolver naquele momento, tá? As cartas de evento pode ter esse cadeado aqui. Então, o que o cadeado quer dizer? Que, de alguma maneira, a porta que dá acesso aos jogadores entrarem e saírem aí do abrigo, ela deu problema e os jogadores não podem nem entrar e nem sair aí durante o round, tá? Então, o jogador, ele resolve essa carta, se estiver falando no texto para poder fazer algum teste, o jogador vai fazer o teste, tá? Que está falando na carta. Então aqui, só falando um pouco mais aqui dessas cartas, no caso aqui está pedindo para poder fazer um teste. Então, no decorrer do jogo, você vai, dependendo aí do seu personagem, de como você tiver de estamina, você vai ter uma quantidade de dados desse aqui para você jogar. Então, ele tem 50% de chance de sucesso. Então, basicamente, se saiu um foguinho é sucesso, se saiu a parte sem nada é falha. Então, você joga o dado ali, conseguiu sucesso, ok. Aqui é a mesma coisa, ó, se falhar no teste, você recebe um strike, bababá, bababá. Agora a verde já é um pouco diferente, ali já tem uma coisa mais estruturada para poder fazer. O jogador pode gastar um ponto de XP para ganhar uma ação a mais nesse round. Então ele só pode fazer uma vez por jogador que pode fazer isso, tá? Então a verde ela sempre vai te dar algo para fazer. E a azul e a vermelha geralmente testes a se fazer. Então aqui é algo que explodiu lá no acampamento. O pessoal vai fazer um teste para poder. O negócio sai aqui provavelmente deve ser um ataque de alguém ali, algum bandido maluco ali passando perto. Então basicamente assim os decks de evento. Todo início de rodada a gente vai puxar uma carta de evento. Tá? Na ficha de. Vamos falar da ficha de personagem primeiro, tá? Vamos falar do personagem em si. No personagem, nós temos os espaços para poder colocar os componentes, né, no início. Então todos as fichas de personagem são iguais nesse quesito. Então vai ter o ponto para poder colocar o dado, né, de ação. Esse dado de ação todos os personagens têm, ele é diferente para cada personagem, então ele vai dar ações diferentes para cada personagem. Cada personagem vai poder comprar com XP, habilitar mais uma ação extra. Então todos os jogadores começam com 5 pontos de ação. Eles podem pagar 6 pontos de XP para ficar com 6 pontos de ação e podem pagar mais 6 pontos de XP para ter essa ação extra. Então podem ter até 7 ações por turno aí os jogadores, tá? Gastando pontos de experiência, é lógico. Cada jogador ele pode gastar 3 de XP para habilitar uma habilidade bacana aí do personagem. Então isso aqui é uma arma de mão. Cada personagem pode gastar 2 de XP para aumentar a estamina que ele tem em 1, tá? Cada personagem pode gastar 4 de experiência para poder liberar esses slots extras. Então cada vez que você constrói algo e que você faz algo, você tem que ocupar de alguma maneira isso em um dos seus slots. E você coloca os itens ali. Então inicialmente todos os jogadores começam com 2 slots. E você pode gastar 4 de XP para liberar mais 3 slots ali e deixar o seu personagem mais atraente. Tá? E por último, quando você libera todos as upgrades possíveis, você pode liberar esse último upgrade, que ele é o seguinte. Quando você não tem mais nada para poder gastar com experiência, você pode usar esses pontos de experiência para poder comprar bônus para o helicóptero lá no final. Eu vou explicar o helicóptero aí um pouco mais para frente, mas o objetivo de todos os jogadores é acumular bônus
para poder subir no helicóptero lá no final do jogo e conseguir fugir aí desse lugar que eles estão presos, né? Então, quando você co- habilita esse bônus aqui, você pode usar os seus pontos de experiência que sobrou para te ajudar a conseguir o bônus lá no para entrar no helicóptero. E todo personagem tem esse deck aqui de cartas aqui que é único para cada personagem. Então, para ter uma ideia assim do que você vai encontrar em cada personagem, aqui tem mais ou menos a quantidade de cartas que você vai ter é, com esse personagem. Então, tem 6 cartas que tem a ver com armamento, tem 2 cartas que tem a ver com medicamento, 2 cartas que tem a ver com alimento, 2 cartas que tem a ver com bebida alcoólica e tal. E para saber as siglas aí é só olhar no manual, tá? E todos os personagens vão começar com o clicker, né? Esse clicker, eu vou explicar um pouco mais sobre ele aí. Então ele tem três possibilidades, né? Quando todos os jogadores recebem um clique, eles vão receber dessa maneira aqui. Quando o jogador ele não está infectado, ele vai, toda vez que ele for requisitado para mostrar o clicker dele, ele obrigatoriamente tem que mostrar que ele não está infectado. Mas se você estiver infectado, você pode ou não mostrar a sua infecção para o outro jogador. Aí que vem a parte aí do que eu falei que é muito difícil você terminar o jogo como saudável. Por quê? Se você fizer alguma interação com o jogador que está doente, ele mostrou essa parte aqui do clicker que ele está infectado, ele automaticamente infecta você. Então, eu achei esse jogo muito legal, só que é muito difícil de terminar ele como um sobrevivente. Então todos os jogadores vão iniciar com o clicker desse jeito aqui, então eles viram e vai ficar em segredo até o final do jogo, tá? É, Agora explicando aqui os componentes da ficha. Aqui do lado da ficha do personagem vai ter quantas ações que você gasta para fazer o que você quer. Então, se você quiser mover no tabuleiro ali, você vai gastar um ponto dos seus 5 pontos de ação, tá? Onde você pode se movimentar? Você, por exemplo, pode vir do workshop para o storage, você gasta um ponto de movimento. Ou você pode sair do storage e ir lá para fase 1 do jogo, gasta um de movimento também, tá? Então você gasta um de movimento para se movimentar, você gasta 2 de movimento para fazer uma pesquisa. Então, para fazer uma pesquisa é só você estar no espaço que você precisa e puxar uma carta e ver o que ela vai te dar. Você pode gastar um ponto de ação para poder construir alguma coisa aqui dessa tabela. Então, se você tem as cartas necessárias, você gasta um ponto de ação e recebe esse quadradinho desse item ali, coloca a equipe na sua ficha. Se você for fazer uma ação de troca com outro jogador, você tem que gastar um ponto de ação, tá? Eu vou explicar um pouco mais sobre essa questão de trocar mais para frente, mas se você trocar o item com outro jogador, o jogador ele vai te mostrar o clique. E se ele tiver infectado, você se fudeu. Resumindo, é isso, tá? Você vai ganhar estamina. Então, se você jogar, você gasta um ponto. Então, você tem 50% de chance de ganhar um ponto de estamina ali. Então, você gasta uma das suas ações e joga o dado aqui. Ó. Você joga o dado. Aí se caiu lá do sem nada, você perdeu o seu ponto de ação. Aí você pode gastar outro ponto de ação e jogar de novo. Olha lá, ganhou um ponto de estamina. Aí você tira dali do exausto e bota ali embaixo. Então você gasta um ponto de estamina para tentar conseguir ponto de... Quer dizer, você gasta um ponto de ação para tentar conseguir um ponto de estamina.
lembrando que para você fazer isso, você tem que estar do lado de dentro e a porta não pode estar danificada. Eu vou explicar sobre as, porque a gente tem dois equipamentos que podem se danificar durante o jogo, tá? É, você pode gastar, você pode gastar um ponto, porque quando a porta vai danificando, então você adiciona strikes, né, que chama. Se a porta ou esse boiler ali ele adquirir 3 strikes, então ele está quebrado. E se ele tiver quebrado, os jogadores não podem adquirir mais ponto de estamina aqui dentro, porque tá tipo nevando pra caramba lá. Acredito que todos os jogadores que estão lá dentro vai receber um strike. Então é sempre bom reparando a porta. Então com essa ação aqui de baixo você pode gastar um ponto para tentar reparar um ponto da porta, ou você pode gastar 2 pontos para reparar um ponto da porta sem precisar rolar no dado, tá? Então você não tem um risco aí de 50% perder seu ponto de ação, você já repara com certeza. Quando a porta ela é quebrada, os jogadores eles vão receber algumas coisas ruins lá. Quando a porta quebra, os jogadores dentro instantaneamente vai pegar uma carta de vulnerável aqui. Cada um. Eles não. Temperaturas drops agora, afeta players sai até. Ok. Então eles não estão mandando, não, eles só pegam uma carta de vulnerabilidade ali. Mas, por exemplo, vamos supor que você foi lá e só consertou a porta, né, com um strike, ficou 2. Aí pegou algum evento lá que quebrou a porta novamente. Então, os jogadores que estão lá dentro vai sofrer a mesma consequência, vai pegar uma outra carta de vulnerabilidade, tá? O boiler, vamos ver aqui como que ele funciona. Quando o boiler explode, todos os jogadores que tiver... é o boiler que explode e dá um de dano em todos os jogadores que tiverem aí dentro. Só os que tiverem aqui dentro, tá? Jogadores não podem mais rolar para ganhar estamina se o boiler tiver 3 strikes. Então que retirando, né, o que eu falei, que quando a porta está quebrada não pode rolar mais para estamina, é quando o boiler está quebrado, que não pode rolar mais para ganhar estamina, tá? E ganha um strike com o boiler quebrado, tá? Mais uma vez, se o boiler tiver quebrado, o jogador foi lá e consertou só um, o boiler voltou a quebrar, então o jogador vai perder outro ponto de dano e vai pegar outra e não vai poder mais rolar estamina, tá? Os efeitos eles se repetem. Então sempre quando for consertar, tem que consertar mais de um ponto para ter uma garantia de não se fuder tão rapidamente. Deixa eu ver aqui o que mais. Então acabamos de falar das ações ali. No setup a gente está falando também sobre comprar as cartas. Então, quando você gasta 2 pontos para poder pesquisar, você pode pesquisar do espaço que você está, se você estiver aqui dentro, ou do storage ou do workshop, ou você pode pesquisar das suas cartas aqui. Então você só pode pesquisar das suas cartas se você estiver do lado de dentro. Se você estiver do lado de fora, você pesquisa a carta do espaço que você está, e ganha 2 pontos de experiência por cada carta que você pesquisou. Igual essa aqui dá 1 ponto de dano aqui na porta aqui, tá? E tem várias outras coisas ruins que acontecem. Vou mostrar um pouco depois das cartas aí.
Mas enfim, então você gasta 2 pontos para poder pesquisar uma carta, estando do lado de fora ou do lado de dentro, e do lado de dentro você ainda tem a opção de pegar as suas cartas da sua classe, né? Ok. A gente tendo essas coisas em mente, no setup do jogo a gente vai colocar essas estaminas exaustadas, né, aqui, né, gastas. Você pode gastar o seu ponto ali, se tiver o boiler funcionando, para pegar essa estamina e colocar aqui. Então, vocês lembram que eu falei que esses dados aqui podem variar durante o jogo? Então, você tem os seus, como se fossem dados fixos do jogo, né? Que se você tiver de 1 a 3 de estamina aqui na barrinha, você vai ter um dado garantido. Isso quer dizer que se você perder toda a sua estamina e não ganhar nada, então você tem 0 dados quando for precisar fazer um teste. Então, se você, o momento que você tem 4 de estamina, quando for pedido para você fazer um teste, você vai fazer com 2 dados, você com 4 de estamina. Então, talvez aí no início do jogo aí compensa você gastar o seu XP para destravar esse dado aqui, colocar aqui, ter direito a 2 dados quando for pedir para fazer um teste, ou você fazer um teste para tentar colocar a estamina aqui embaixo, tá? Então, um dos dois é muito bom. Outra coisa que pode influenciar a quantidade dos dados é os itens que você tem nas mãos. Por exemplo, vamos supor que você tenha essa pistolinha aqui e você tenha também E você tenha também... Vou colocar isso aqui, essa tocha. Então, o que, que isso quer dizer? Que quando você for puxar uma carta de evento aqui e essa carta for vermelha, você vai ter 2 dados, por exemplo, que o dado tivesse aqui, você teria 2 dados, né, dos seus pontos naturais, você teria mais um dado vermelho aqui dessa pistola e mais um dado vermelho dessa tocha. Quando você for precisar fazer um teste, nessa situação, você vai ter 4 dados. Então, depois que você destravar aqui e equipando mais itens, a tendência é esses dados melhorarem. Então, quando você for fazer um teste azul, você vai ter mais 2 dados, tá? Então, você vai ter os mesmos 4 dados quando você for fazer um teste azul. Só que tem itens que eles dão só para um ou para outro, entendeu? Então, aí vai depender, igual esse aqui só dá para testes azuis, esse aqui só dá para testes vermelhos. Então, mais ou menos assim, tá? Vamos voltar com isso aqui lá para cima. E vamos voltar com isso aqui lá para cima. Ok. Então, a gente tendo isso em mente, nós temos que nessas fases, nessas 3 fases do jogo, a gente tem que acumular coisas necessárias para o helicóptero conseguir pegar o voo e chegar até o nosso destino. Então, quando o cachorro chegar aqui, né, a gente vai ver todas as cartas que nós temos para poder estar conseguindo completar o jogo. Então, tem 2 maneiras que o jogo pode se completar, ou com os humanos ganhando, ou com os infectados ganhando. Vai ser 100% certeza que vai ter pelo menos um player infectado durante o jogo. É 100% de certeza, cara, que um dos jogadores vão se fuder. Então, para juntar os equipamentos, a gente só consegue juntar as coisas necessárias para fazer o helicóptero voar aqui nessas pesquisas do lado de fora. Então, esses itens, eles vão ser tipo, por exemplo, isso aqui. Isso aqui ele vai dar mais um bônus lá do helicóptero. Então, aqui já tem mais um bônus. Quantos bônus os jogadores vão ter que acumular para fazer o helicóptero voar? Vão ter que acumular 6 por cada jogador que tiver no game. Então, em um jogo de 4 jogadores, só que a gente vai acumular, vai juntar só os bônus dos humanos, tá? A gente só vai descobrir quem é humano ou não quando o jogo acabar. Então, por exemplo, se chegar no final do jogo e
tiver só um humano, todo mundo virou, tiver só um humano, então para fazer o helicóptero voar é apenas 6. Mas aí, como nada são flores, o bônus de quem é os inimigos, né, os monstros, contam de maneira negativa, tá? Então, por exemplo, o cara lá que está jogando de monstro, ele acumulou, conseguiu 5 pontos, então vai ser menos 5 para os humanos, tá? Então tem os bônus, né, que os jogadores acumulam. Então aqui é ataque, né, do bicho lá, atacou o jogador. Então aqui tem bônus, vamos ver se tem uns bônus melhorzinhos ali. Porta se fudeu, mais bônus. Vamos ver aqui se na fase 2 tem uns... Vamos ver já direto na fase 3 se tem uns bônus melhorzinhos. Olha aqui já tem uns bônus melhor, mais 3 de bônus. Então, aí por exemplo, vamos supor que você... Ué, mas o que faria eu estar ali na fase 3 e mesmo assim voltar ali na fase 1 para pegar um bônus? Vamos supor que ali da fase 1... já compraram 18 cartas ali, você sabe que já saiu o negócio de quebrar a porta pra caramba, já saiu o ataque de bicho pra caramba e saiu poucos bônus. E tem só 7 cartas ali. Então você tem certeza que vai vir uma carta de bônus ali. Então, vou arriscar ali em 21 cartas ali, ou vou pegar com certeza um bônus ali. O cara, com certeza eu vou pegar um bônus ali, aí vai vir um bônus. Então, ali poderia vir porta quebrada, mas tem vários bônus ali. Então, talvez o cara ele decide pegar um bônus mais forte porque ele tem certeza que ele vai pegar um bônus ali. Mas enfim, é tudo escolha do jogador. Se estiver na fase 3, tem ali as 21 cartas ele quer pegar ali, então ele pega onde ele quiser, tá? Então vai pela estratégia. Então nessas cartas aí vai achar, né, a porta quebrando aqui, a porta com 3 strikes ela quebra. Outra coisa é a seguinte, os jogadores têm 3 de vida. No terceiro strike ele morreu. Então você ir com 2 strikes já ficar atento já para se curar, fazer alguma coisa que no terceiro strike morreu. Tanto jogador infectado quanto jogador humano normal. Então fique bastante esperto aí, tá? Conseguiu chegar ali no final do jogo. Aí o que os jogadores vão fazer? Vamos supor que chegou no final do jogo ali, chegou 3 jogadores, né, ali no final para poder fazer o helicóptero voar. Porque tipo assim, quando chega no final do jogo, deixa eu voltar uma coisa aqui antes de falar disso. Todos os jogadores eles têm um número na ficha deles. Então é tipo um número de patente. Então esse aqui é o 1, esse aqui é o 2, esse aqui é o 3 e esse aqui é o 4. Então o jogador que ele tem um menor número é o jogador com a maior patente no jogo. Então esse aqui seria o líder, né? Tanto que está escrito aqui o líder do jogo. Tá? Se o líder morrer durante o jogo, então quem seria o líder seria esse doidinho aqui. Tá? Qual que é a função do líder no jogo? Ele decidir quem entra e quem não entra na hora de subir no helicóptero. Então ele tem a palavra final. Então se ele tiver suspeita que o médico está infectado, vai entrar só o doutor e vai entrar só o McReed e o Kinner. O doutor vai ficar para trás. Mesmo o doutor, ele talvez nem estando infectado, ele vai tentar argumentar, não sei o que, eu não estou infectado não, então ali vai ser tudo na lábia. Mas o que vai fazer o jogador ele suspeitar um do outro, basicamente são as cartas de vulnerabilidade que cada um vai ter aí durante o jogo. Então, por exemplo, um cara que tem umas 5 cartas dessa, com certeza ele vai ser o maior suspeito do jogo. Então eu deixaria um cara com 5 cartas dessa para trás facilmente. Então uma ali vai ter 2, outra ali vai ter 3 e tal. Mas o cara que tem mais cartas, ele é o cara que eu deixaria para trás. Vamos só ver aqui, vamos só virar aqui para ver se a minha teoria estava certa. Aí eu deixaria esse para trás e nem seria ele. Vamos ver quem seria o infectado aí. Seria o
o cozinheiro aí, ó, que seria o infectado. Levaria o cozinheiro e me fuder. Mas enfim, então quem decide quem entra e quem não entra no helicóptero vai ser o líder. Sempre o líder. Então, quando todos os jogadores, os que vão entrar e os que vão ficar para trás já são decididos, então todos os jogadores eles vão virar o seu clicker, né? Para falar quem está infectado, quem não está infectado. Na hora que virarem o clicker, né, e mostrarem quantos tem infectados e quantos não tem, dentro e fora do helicóptero, vai contar o bônus. Então vai somar o bônus necessário para fazer o helicóptero voar de todos os jogadores humanos. Então todos que ficaram para trás e todos que subiram no helicóptero vai contar para o bônus para fazer o helicóptero voar. Por exemplo, vamos supor que tivesse só um jogador, só esse jogador aqui que fosse o infectado. Ok. Então, para a gente fazer o helicóptero voar, é necessário ter 18 bônus para poder fazer o helicóptero voar. Tá? Então, os jogadores eles vão somar todas as cartinhas que eles pegaram de bônus e vão ver quanto que deu, né? Cada jogador que está dentro do helicóptero vai jogar esse dado aqui e vai adicionar o bônus que sair ao bônus que eles conseguiram. Se esse bônus chegar a 18 ou mais, eles conseguiram, tá? Só que se o jogador infectado estiver no meio da galera lá em cima, todas as cartinhas que ele acumulou e o dado que ele jogar vai contar ao contrário para os jogadores. Por exemplo, vamos supor que esses jogadores aqui conseguiram, com todos os bônus dele, conseguiram 22 bônus ali para poder fazer o helicóptero voar. Ok. Aí vai vir o bônus do jogador infectado. Aí ele tá com 5 cartas bônus ali, aí ele vai, joga o dadinho aqui, 3 bônus. Então, 8 bônus negativos. Então, desses 22 bônus, subtraindo os 8 pontos negativos, o pessoal vai ficar com menos de 18. Ou seja, o helicóptero vai cair em algum momento. Então, tipo assim, é como se o cara tivesse dado a louca lá e tal, e o helicóptero caiu e explodiu. Então, basicamente, assim funciona o jogo, tá? Eu não vou entrar mais tanto em detalhes para o vídeo não ficar muito longo. Eu esqueci de falar só aqui dos espaços, cara. Tem um espaço aqui que ele é muito importante, o Bonfire. A qualquer momento do jogo você pode pegar uma carta sua inútil e colocar ali no Bonfire. Ali, você não precisa jogar ela virada para cima, não. Então aí quando os jogadores aí eles quiserem, eles podem tacar fogo aí nessas cartas que estão aqui para eles ganharem estamina, quer ver? Para ligar ele, use fósforo ou isqueiro quando 5 mais cartas estiverem aqui. Jogadores ganham 2 de estamina quando ligar o Bonfire. Tá? Aqui é só uma pilha de descarte. Aqui é onde ficam as cartinhas de infecção, aqui é onde fica o descarte dos eventos aqui, das fases. Todas as cartas da fase são sempre pegas e jogadas aqui. Na ação de trocar, o jogador ele não pode trocar equipamentos já feitos, eles só podem trocar só cartas. Do workshop ou do storage aqui, eles podem trocar. Uma coisa também que eu esqueci de falar aqui no final do jogo é do final da fase. Então, por exemplo, todo final de fase vai ter 2 coisas que vão acontecer. Nessa fase aqui todos os jogadores precisam de gastar uma carta de comida,
que é conseguida aqui no storage, e na outra todos os jogadores têm que dormir. Que é outra coisa aí que dá para você espalhar a infecção se você quiser. Então, quando os jogadores eles vão para a fase de dormir, cada jogador que estiver compartilhando o mesmo espaço com o outro, fala lá no manual que os jogadores têm sempre que dormir em duplas, tá? Então, o jogador que estiver compartilhando o espaço com o outro, vai um passar o clique para o outro. Se o clique estiver infectado, vai infectar o outro jogador. Então, isso é muito foda, cara. Muito fácil de ser infectado nesse jogo. Tipo, se você vai estar dormindo, o cara vai enfiar a lombriga na sua boca. Então tem três fases de dormir aí que vai ser tenso. Nas primeiras até que é de boa, né? Porque ali e tal, todo mundo tá feliz, ninguém tá infectado, mas aí à medida que vai chegando ali pro final da segunda fase, aí o pau já vai quebrando e todo mundo já começa a desconfiar de todo mundo. Então é mais ou menos isso aí o jogo, cara. Espero que eu tenha abordado todos os pontos necessários. Se o pessoal tiver interessado aí no jogo e eu ver que o vídeo estiver dando vários views aí, eu vou fazer aí falando dessas outras três classes aí, falando das classes em específico, né? O que cada uma tem de diferente, o que cada uma faz e tal. Então aqui eu abordei mais só falando do jogo. Espero aí que eu tenha esclarecido as dúvidas dos jogadores que estão pensando em comprar o jogo. E do mais aí, agradeço por estar assistindo meu vídeo. Quem não se inscreveu no canal, se inscreve aí, que eu sempre estou fazendo vídeos de jogos que estão no Kickstarter aí. E se vocês tiverem sugestão de algum jogo aí, coloca nos comentários aí que eu vou ver se o jogo for bacana e eu vou estar pegando as informações necessárias, tá? Agradeço aí, bom jogo, valeu.